Pai. Eu coloco, Pai, a vida do teu filho, meu Pai, meu irmão João Vitor, nas tuas mãos, Pai. Use ele, Pai, como instrumento, meu Pai, em tuas mãos, Pai. Use ele, meu Pai, como instrumento de graça, meu Pai, de misericórdia em tuas mãos. Seja feita tua vontade sobre a vida dele, Pai. Use ele, meu Pai, da forma que o Senhor quiser nesta noite, Pai. Abençoe ele, meu Pai amado. Põe uma palavra na boca dele, meu Pai amado. Põe fogo nas mãos, fogo nos pés. Põe fogo na língua, meu Senhor. Usa ele, meu Pai, como instrumento, Pai, da forma que o Senhor quiser. Para nos exortar, meu Pai. Para falar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus, toma a honra que é tua e a glória que é tua. Que a gente diminua e que o Senhor cresça, que a tua glória resplandeça sobre este lugar, sobre a vida dele. Abençoe ele, o ministério dele, a casa dele, a família dele, em tudo que ele pôr a mão dele, venha ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvem a Senhor, sempre glorifica a oportunidade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Quero perguntar a todos. Quem está feliz na presença do Senhor nesta noite? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra se encontra em Daniel capítulo 6, do 10 ao 16. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Daniel capítulo 6, do versículo 10 ao 16. Mas antes, está fazendo menção da palavra, em primeiro lugar, honra e glória do Senhor. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 16. Fala assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Entoando o hino, para a honra e glória do Senhor, quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quero que os irmãos respondam também. Fazer primeiro. Fala assim. Quero que os irmãos falem junto comigo. Daniel era um homem sábio. Mas por que ele era um homem sábio? Porque ele temia ao Senhor. Glória a Deus. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. O hino, irmãos, é de número 77. Agora, quero que os irmãos me acompanhem, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como bom lutador?
Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Quem conhece a história de Daniel? Aleluia. Irmãos, quero que todos saibam que no terceiro ano do reinado de Dários, a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, ela foi sitiada pelo rei Dário, E nessa situação, Daniel foi um daqueles que foi transportado de Jerusalém para a cidade do rei Dário. E nesta ocasião, podemos dizer assim, que Deus, Ele pega pessoas, tira daquele lugar que está confortável para ele, e leva para uma terra de sofrimento, para uma terra onde que se diz Babilônia, a terra a qual você vê de frente a frente o mal. Babilônia, para quem não sabe, a Babilônia era como o Egito. Era um lugar que tinha muita feitiçaria, tinha muito egoísmo, falsidade, injustiça. A Babilônia, ela é falada na Bíblia, uma simbologia, porque a Babilônia é um lugar de perdição. Mas esse jovem, ele continuou guardando o contato com o Senhor. Glória. Mesmo ele vindo para a Babilônia, ele não deixou ser moldado pela Babilônia. Ele continuou sendo firme e forte no propósito ao qual o Senhor planejou para a vida dele. Ele foi fiel, guardou o contato do Senhor, assim como fala no hino: guarde o contato do Senhor, e o dia mau não vai prevalecer na sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus, venha. Irmãos, em determinado tempo, Dário fala para os seus eunucos pegar todos os jovens, todos aqueles que eram apresentados à ciência, homens sábios, homens jovens e sábios, para poder se apresentar diante do rei. E o rei determinou 3 anos de ensino a esses jovens. Mandou ensinar toda a cultura do reinado. Mandou também ensinar toda a ciência daquele povo. Mandou ensinar a letra daquele povo. E assim, Daniel, não só Daniel, mas também Misael, Azarias e Azael, foi um dos jovens que vieram transportados de lá, da cidade de Jerusalém.
Ele foi um dos escolhidos para representar o rei, para tomar de conta de tudo aquilo que era do rei. Mas para que aquele homem chegasse naquele patamar, ele só chegou ali porque Deus estava na vida dele. Glória a Deus. Ele só chegou naquele ponto. A sabedoria, lembra do começo da palavra, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque, Abednego, que Azarias, Misael e Ananias, quando eles foram jogados na cova dos leões, quando eles foram jogados na fornalha? Vocês viram a sabedoria daqueles jovens? Para a sabedoria humana, eles foram tolos, mas só que a sabedoria a qual eles tinham é a sabedoria que vem de Deus. Porque a palavra do Senhor, eu vou repetir, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Aqueles jovens, mesmo diante da aflição, diante do momento de aflição que é a morte, que todos nós sofremos quando vamos morrer. Quando nós já não sabemos quando vai morrer, sofremos. Imagina quando nós já sabemos que vai morrer, se não adorar outro Deus. Mas aquele jovem foi sábio, sabe por quê? Porque eles temeram. Glória a Deus. Eles não se deixaram moldar pela Babilônia. Enquanto todos estavam se prostrando, eles não quiseram se prostrar, porque eles sabiam que o único e digno de adoração é aquele que está lá no céu. É o Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso. Aleluia. E esses jovens não temeram a morte. Não temeram a morte e não entregaram, aleluia, a adoração, a única adoração digna, aleluia, que é dada ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Ele não deu, aleluia, a imagem nenhuma, aleluia. E o Senhor fala, aquele que teme a Ele, aleluia, Ele guarda, Ele protege, Ele livra. E através da vida daqueles jovens, aquele rei, ele veio reconhecer que o nosso Deus, Ele é o Deus livre, é o único Deus, aleluia. Foi a vez que o incrédulo viu Deus, aleluia, no meio das chamas. Mas eu não lancei 3 homens na fornalha, porque agora tem 4. Mas só que o quarto, ele tem a aparência de um filho de um Deus. Ele tem a aparência de um Deus. Naquele momento, aquele rei, ele reconheceu que aqueles jovens não estavam sozinhos. Eles viram que aqueles jovens, eles não se amontavam. Podia vir a temperatura que fosse, mas quando a gente está com Deus, pode vir a prova que for, mas quando a gente está com Deus, nada pode nos derrubar, nada pode nos fazer prostrar, nada. Nós podemos estar prostrados na carne, mas no Espírito a gente está de pé, dando glória, aleluia. Mas a gente não se prostra para o mundo. O que eu quero falar para os irmãos é isso: o temor que você deve ter por Deus. Porque no dia que você se prostrar para o mundo, você será dominado por ele. Mas todo dia que você se prostrar ao Senhor, aleluia, você entrega a sua adoração ao Senhor, pode ter a certeza, pode vir 2025, pode vir 2026, 2027, o mundo fica aflito com o fim do mundo, mas aquele, aleluia, que se prostra diante de só um Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou o princípio e o fim, aleluia, sabe que não precisa se frustrar, porque o Senhor guarda todos aqueles que são dele. Assim como ele fez com aqueles jovens, ele faz conosco nesse dia. Ele nos guarda, nos protege. Hoje em dia, quantas pessoas estão perdidas no mundo? Pessoas que já vieram para dentro da casa do Senhor, tinha temor, perdeu o temor, começou a adorar o mundo, perdeu a sua vida hoje. Quantos perderam a sua vida hoje? Agora me diga, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram livramento hoje, nesse dia de hoje? Quantos? Assim como aqueles jovens. Aquele que teme ao Senhor, ele é sábio, ele não se amolda à vontade do mundo, ele não se prostra diante de ameaça. Pode vir a ameaça de Satanás, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele fica firme e prevalece no seu propósito. O propósito ao qual foi determinado
governado por Deus. Aleluia. Ele não prostra, aleluia, porque ele sabe que o único digno, aleluia, é o El Shaddai. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, na palavra do Senhor fala que em certo tempo o rei, ele chamou esses jovens diante da presença dele. E ele denominou esses jovens como governadores, presidentes, príncipes no seu reino, para que tomasse conta do seu reino e para que nada, nenhum dano ou falta viesse diante ao rei. Vocês me entendem que quando Dário ele fez essa sugestão, você acha que essa sugestão que ele fez, esse decreto que ele deu para os seus súditos, pegar aquele povo que veio, que era para ser escravo, a palavra do Senhor fala assim: eu tiro vocês do monturo e põe para sentar com príncipes. Vocês entendem o que essa palavra está falando? Pensa, você sai da sua cidade e vem para uma cidade ao qual não segue o seu Deus. A primeira oportunidade, aquele povo tenta amoldar você à cultura deles, mas você não se prostra. Assim também é no mundo. Se você chega no seu trabalho, os povos que estão lá, aqueles povos que seguem a doutrina do mundo, seguem o mundo, a primeira coisa que eles querem é que você se amolde à vontade deles. Mas só que quando a gente conhece, é diferente. Aleluia. Quando a gente teme aquele que nos deu sabedoria, a verdadeira sabedoria está em Deus. Quando nós sabemos que nós servimos um Deus e que nós sabemos que somos salvos perante esse Deus, nós não se prostramos diante do mundo. Nós não se deixamos se amoldar pela vontade daqueles que dizem nosso trabalho. Não, pode fazer. Isso não faz mal nenhum. Irmãos, entenda. Quem é bom não agrada a Deus. Agora quem é justo agrada a Deus em todo tempo. Cristãos de muito ser bom acaba se desviando, acaba se prostrando diante do mal. Ouça o que eu estou falando. Onde você chegar, o mundo vai querer que você se prostre diante dele. Mas só que você tem que estar firme no seu propósito. Esteja firme. Ouça a voz daquele que chamou um dia. Permaneça firme. Faça como Daniel. Deus tirou ele do monturo. Um homem que era Daniel, Sadraque, era para estar no monturo. Era para ter vindo para servir na terra de Dário. Mas só que Deus falou: não. O propósito que eu tenho na sua vida é diferente da vontade que eles têm na sua vida. A vontade que o mundo tem de deixar você caído, derrubado, desviado, miserável diante da minha presença e nu. A minha vontade é diferente para você. Eu vou te tirar do monturo. Você era para ser servo. Você era servo. Mas eu vou te pegar. Eu vou te levantar. Eu vou te pôr na posição de príncipe. Eu vou pôr você para sentar na presença de príncipes. Por causa do seu temor, eu vou te fazer sábio. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou aumentar sua sabedoria grandemente. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas não pense que, porque Deus te põe no meio dos príncipes, não pense que vai vir só bonança, só momentos bons. Mesmo quando estamos servindo a Deus, tem pessoas se levantando, tem pessoas, tem governos se levantando contra a nossa vida. Por quê? Porque eles sabem que a única palavra verdadeira é daquele que vem lá de cima. E eles querem parar a obra de Deus na nossa vida. Eles sabem que todos os dias nós estamos de pé, nós estamos orando, buscando a presença do Senhor. Vocês lembram quando Daniel foi entrevistado? Ele chegou como presidente. Daniel, para quem não sabe, ele era um presidente. Ele foi levantado como presidente, como governante daquela terra. E aquele mesmo rei estava querendo levantar ele como segundo no seu reinado, para reinar tudo. Mas eu quero que os irmãos notem que mesmo aquele homem recebendo todo esse título, ele não afastou do seu Deus. Ele não deixou de temer o seu Deus. Essa é a sabedoria que Deus põe no coração dele. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Mesmo ele recebendo todo o título, toda a glória, toda a honra que ele poderia receber material,
Aleluia. Ele não desistiu. Ele não deixou de temer o seu Deus. E continuou firme no seu propósito. Quando nós estamos firmes no propósito de Deus, o mal se levanta contra a nossa vida. Eis que o capítulo 6, lá no versículo 16, 15 e 16, vem mencionar que homens, presidentes, governantes, príncipes daquele reinado se levanta contra Daniel. Mas só que o interessante, irmãos, é que eles não conseguiam achar defeito, falta naquele homem. Eles tentavam ir no seu reinado, tentavam ir na sua conduta, no seu andar, no seu caminhar, no seu falar, e nada achava. Nada achava. Sabe por que não achava? Aleluia. É porque aquele homem, ele não era moldado pela Babilônia. Aquele homem, ele era moldado pelo único, aleluia. Ele é moldado pelo Espírito Santo, aleluia. O inimigo se levantou e chegou diante do rei, falando: mas rei, tem um daqueles que foram transportados de Jerusalém, que não ouve as suas palavras, não dão crédito. O Senhor decretou a lei e assinou. Ele não dá valor àquilo que o Senhor não te honra, né? Vamos dizer nas nossas palavras, não te respeita como governador, como rei. E assim, eles ficaram no pé do rei, em cima do rei, querendo que o rei viesse a decretar para que jogasse Daniel na cova dos leões. O rei, por muito, até o final da tarde, até o pôr do sol, ele tentou livrar Daniel. Ele sentiu um penar, quer dizer, ele sentiu uma tristeza em seu coração de jogar um homem tão valoroso, um homem tão honrado, um homem precioso diante do reino dele. O melhor dos governantes do reino dele, naquele momento, tinha caído numa cilada ao qual ele mesmo tinha decretado. Aleluia. E aquele homem se entristeceu em seu coração. Mas o inimigo, ele não desiste. Glória a Deus. O inimigo, ele não desiste. Quando ele vê que você está lá em cima, ele quer te derrubar. Ele continua insistindo até te derrubar. Você lembra de Jó? Jó tinha tudo. O inimigo, enquanto não deixou ele jogado no chão, na madeira. Lembre que Jó ficou jogado só na madeira, porque no temor de Deus ele não abandonou. Aleluia. Assim o inimigo ele veio na vida de Daniel. Ele achou pouco, ainda foi insistiu, até que decretou a ordem para lançar Daniel no capítulo 6, versículo 16, para que lançasse Daniel na cova dos leões. Eita Deus. Mas só que eles não sabiam, aleluia, o Deus que Daniel servia. Eles não sabiam. A inveja deles cegaram eles de tal forma que eles não achavam defeito daquele homem. Como hoje o povo do mundo, ele não acha defeito no servo de Deus que anda em espírito. E ele tenta derrubar, ele tenta achar falhas. Quando a gente faz o que é bom, nós é aplaudido de pé. Mas deixa você dar uma falha. Deixa você dar uma falha, que todo mundo vem em cima de você. Quando precisa da gente para governar no mundo espiritual, porque nós somos príncipes e sacerdotes no espiritual, nós intercedemos pelo mundo, nós intercedemos pela nossa casa, nós intercedemos por todos aqueles que estão aí, ó. Sabe, o livramento que muitos que estão na rua recebem é através da oração de igrejas fervorosas, é através de pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, missionários, evangelistas, que se levanta diante do Senhor, se põe na brecha para reinar, aleluia, nessa terra. Mas o mal, ele não quer saber se você se levantou para reinar. Ele não quer saber se você é certo na sua conduta. Ele quer achar um defeito. E quando ele não acha o defeito, ele arruma um para você. Ele arruma um defeito para te destruir, até te jogar no buraco. Ele tenta te jogar no buraco, levanta a falsa calúnia, assim como levantou contra Daniel. E chega um momento que joga você na sua vida, e o Deus ao qual você estava orando, ele é um Deus vivo. O meu Deus, o seu Deus, ele não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro.
O nosso Deus é um Deus que é Espírito. Glória a Deus. O nosso Deus é Deus vivo, poderoso, onisciente, onipotente. Glória a Deus. Ele está aqui, Ele está ali, em todo lugar. Ele está em todos, em tudo, em todos. O nosso Deus não tem como fugir. A palavra do Senhor me relata que Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas momento antes, esse homem, ele já tinha ouvido o decreto. Ele tinha ouvido falar do decreto, sabia que estava sendo decretado. O decreto que todo aquele que adorasse ou suplicasse, orasse para qualquer Deus ou homem durante o período de 30 dias, esse seria jogado na cova dos leões. Presta atenção, irmãos, no que eu vou falar agora, que Deus me direcionou. Glória a Deus. Quando o homem está seguindo segundo o propósito de Deus, quando o homem está em espírito e em verdade, nada que vem da carne vai te abalar. A morte não abala aquele que está firme em Deus. Glória a Deus. Pode vir a cova dos leões, pode já ter decretado, pode ter decretado que vai fechar a igreja. Vamos dar um exemplo. Mas só que eu não vou ter medo. Se disser para mim, se você parar de orar, se você parar de buscar, se você não parar, eu vou fechar a igreja. O homem de Deus, ela é firme no seu propósito. A mulher de Deus, ela é firme no seu propósito. Ela não para. Sabe por quê? Porque ela conhece o Deus que ela tem. Ela sabe quem está dentro dela. Ela sabe quem consola ela. Ela sabe quem fortalece. O homem e a mulher sabem com quem ele está. O homem e a mulher que está em espírito, ele não se atemera diante do mal. Assim foi Daniel. Mesmo Daniel sabendo que o decreto tinha sido estipulado, que todo homem que orasse ou suplicasse a homem ou a qualquer Deus, a não ser se para o rei, fizesse uma petição, ele seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel perseverou. Ele não se atemerou diante dessa situação. Ele foi para sua casa, sabendo do decreto, abriu a sua janela, que era perante a lei de Moisés, a lei mosaica, o povo de Deus, onde ele estivesse, que ele fosse adorar o Senhor, ele teria que adorar, prostrar em direção ao templo do Senhor. Então, esse homem, ele fez conforme a lei, conforme a vontade de Deus, conforme o mandamento do Senhor, conforme o estatuto. E ele foi fiel no propósito de Deus. Continuou, orou por 3 vezes ao dia. E esses homens, o mal estava à espreita, já tinha se levantado, já tinha armado essa emboscada para Daniel, e ficou de espreita, olhando, prestando atenção em Daniel. Mas Daniel não se atemerou. Pode ter certeza, irmãos, que Daniel sabia de tudo, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, nada fica oculto. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, lembre, nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, se você tem o próprio Deus dentro de você, você acha que algo vai te pegar de surpresa? Nada te pega de surpresa. Não pense que Daniel foi pego de surpresa. Daniel já sabia de tudo que ia acontecer. Sabe por quê? Porque era homem de Deus, homem que estava em espírito, andava em espírito e em verdade. E aconteceu que esses homens chegaram diante do rei, falando que Daniel deixava de cumprir os mandamentos, cumprir os estatutos do rei, e orava ao seu Deus 3 vezes ao dia. E por durante, voltando lá no texto, por diante esse rei tentou a todo tempo livrar Daniel. Mas só que quando Deus determina algo na nossa vida, para que nós seja exemplo em algo, para que futuramente gerações venham ser abençoadas através do nosso ato, através da nossa atitude diante de Deus, Deus não deixa o homem pedir. Dário tentou de todas as formas livrar Daniel daquela dificuldade dos leões, mas só que Dário não sabia que era o propósito de Deus na vida de Daniel, para que hoje eu, você, viesse a ver o temor que esse homem tinha.
que ele não temeu, ele não se acovardou diante da morte. Ele preferiu morrer do que se prostrar para o mal. Ele preferiu morrer, aleluia, do que deixar e abandonar o seu Deus. Ele preferiu cumprir a vontade de Deus do que a vontade do homem. O que Deus quer falar para nós? Para de ter medo das coisas materiais. Para de se apegar nas coisas materiais. Eu sou o Deus que dou a vida. Eu sou o Deus que tira a vida. Assim como eu fiz com Daniel, eu guardei, eu protegi ele, para que hoje você venha ver o exemplo dele. Tome o exemplo dele. Homem que temeu a mim, homem sábio diante da minha presença. Não deixe o temor se apossar de ti. Não deixe o temor financeiro. Não deixe o mal te afrontar. Não deixe o mal te deixar para baixo. Lembre que você serve um Deus, aleluia. Um Deus que fala, aleluia, que é um Deus do impossível. É um Deus que pode tudo, aleluia. Pode se levantar, aleluia. Pode levantar todo príncipe. Pode levantar governo, nação, aleluia, para fechar a igreja de Deus, aleluia. Pode levantar nação para perseguir o povo de Deus, aleluia. Mas o povo que é fiel no seu propósito, ele não se atemera diante da morte, diante da perseguição. Ele persevera, ele continua firme no propósito, porque ele sabe que o Deus que ele serve, ele não vai deixar você morrer. Se você morrer, ele ressuscita. Sai para fora, Lázaro, aleluia. Foi assim que Jesus disse. Ele te chamou pelo nome para fazer a obra. Não deixa a perseguição, não deixa a calúnia apagar o fogo do Espírito Santo que existe na sua vida. Não deixe, aleluia, o mal tirar o passaporte que está na sua vida. O Espírito Santo é ele que conduz a sua vida. Então siga a vontade de Deus, aleluia. O homem pode se levantar, mas só que o Deus, aleluia, o Deus ao qual servimos, ele está conosco a todo momento, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o mistério, irmão, aleluia, é que o demônio, aleluia, nesse momento aqui, Daniel foi jogado na cova dos leões, aleluia. E para piorar, aleluia, foi trancado, aleluia, foi lançado uma pedra por cima, aleluia, para que não tivesse escapatório para Daniel. Mas só que ele não sabia, aleluia, que o homem que é temente a Deus, aleluia, a mulher que é temente a Deus, o Senhor ele guarda, ele livra, ele protege. Mas para que o Senhor venha proteger, venha guardar, venha livrar, é necessário você estar em espírito de verdade, adorando ao Senhor, aleluia. Eles não lembraram que quando eles jogaram leão, para que vocês entendam, leão ele gosta de carne. Leão ele gosta de carne fresca. Mas só que quando Daniel caiu naquela cova e ficou diante dos leões, Daniel não estava na carne, Daniel estava em espírito. É assim mesmo. Daniel estava em espírito. Quando nós estamos em espírito, aleluia, a palavra de Deus fala que quem está no espírito não está sujeito à lei. Quem anda em espírito, a lei não pode te condenar em nada. Em nada. Você está em espírito. Só o que pode ser condenado pela lei é a carne. É porque a carne, ela compactua com o mal. O espírito não. O espírito é tudo aquilo que agrada a Deus. O espírito nos ensina a andar diante da vontade e do propósito de Deus. Quero relatar, irmãos, que após esse acontecido, tinha um homem que estava intercedendo. Aquele rei, Dário, ele continuou intercedendo por Daniel. Ele, para não dormir, sabe o que ele fez? Ele pediu para que os músicos cantassem, né? E nesse momento, nesse curto período de tempo, né, quando Daniel foi jogado, creio eu, segundo a palavra de Deus, que estava sendo o pôr do sol, vamos dizer umas 5, 6 horas da noite. E esse homem foi jogado. E esse homem foi jogado nas trevas. Quero dizer para você nessa noite, ele foi jogado nas trevas, na cova dos leões. Os leões poderiam de tudo devorar ele. Mas só que tinha um certo rei chamado Dário, que ele estava intercedendo, estava em jejum e oração pelaquela
vocês, presta atenção, Deus não abandona. Você lembra que Salmo 139 fala que Davi falou, o salmista Davi, onde ele disse, será que eu tenho como fugir do Senhor? Será que eu tenho como fugir do Senhor? Se eu pegar minha cama, deitar lá no inferno, lá o Senhor estará. Irmãos, em momento nas nossas vidas, quando a luz apaga, quando as feras estão do nosso lado querendo nos devorar, a primeira coisa que nós fazemos é apavorar. Mas Daniel não apavorou. Naquele escuro, nas trevas, o mal querendo devorar ele continuou brilhando no meio da escuridão. Ele só não foi devorado, lembre, porque estava em espírito. Leão gosta de carne, mas quando o homem está em espírito, ele não está na carne. Leão não pode devorar. Assim é o diabo nas nossas vidas. Se nós estivermos na carne, nós damos legalidade ao diabo a entrar na nossa vida, a entrar no nosso casamento, a destruir, aleluia, a nossa área financeira, a destruir o nosso casamento. Não falo que momentos que aconteçam situações, Deus não esteja conosco, como teve com Daniel. Mesmo Daniel estando em espírito, o diabo se levantou. Mas levantou para quê? Para cá. Assim não é diferente das nossas vidas. O Deus ao qual o livrou, guardou e protegeu Daniel, quando ele estava naquele momento, no meio das trevas, ele estava no meio dos leões. Quero falar para vocês, nós somos Daniel nesse mundo. Esse mundo é a cova dos leões. Esse mundo é a cova dos leões. Mas só que o homem e a mulher que está em espírito, nem a cova dos leões, a escuridão, que é esse mundo, nem o demônio, nem aqueles que fazem a vontade dele, pode nada contra o povo de Deus. Não pode, porque está em espírito. Quem está em espírito está com comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, Deus não desampara. Deus não desampara em momento nenhum. Você pode até ser jogado na cova dos leões, mas pode ter uma certeza: o leão, ele não vai te devorar, porque você não é carne. Enquanto você estiver em espírito, o Senhor está te livrando, te guardando, te protegendo. Pode levantar 1000, pode levantar 1000, mas você de joelho vai cair todos por terra. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus de poder, Ele é Deus onisciente, onipotente. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. E Ele falou que nós também venceremos o mundo. Como é que nós vencemos o mundo? Através da nossa fé. O povo de Deus vence o mundo através da fé. A fé em quem? A fé em Deus. A fé em Jesus Cristo. A fé que, mesmo que nós estamos na cova dos leões, que nós somos peregrinos nessa terra, quando nós temos um firme propósito do Senhor, nós temos a certeza, guardamos a nossa fé, nós sabemos que virá o nosso Redentor, virá, aleluia, virá o nosso Salvador, aquele que se chama por nome Yeshua, aleluia, aquele que é o leão da tribo de Judá. Lembra que leão, ele é valente, ele não desiste. Sabe por quê? Nós se levantamos todos os dias. Não é porque Deus tem dó nem piedade da gente, é porque Ele tem misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? É se pôr no nosso lugar. Deus, Ele tem misericórdia das nossas almas. Você já viu um amor tão grande igual esse amor que o nosso Deus tem por nós? Você já viu quantas falhas nós cometemos em um dia só? Quantas falhas? E Deus não abandona. Eu quero voltar vocês no mesmo livro, né? Saindo do capítulo 6, indo para o livro onde que se encontra a parte de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quero que você lembre que através do testemunho daqueles jovens
que não se prostraram diante da tribulação, diante da morte, não negaram o seu Deus, continuaram firmes e fortes. Aquele rei, ele foi alcançado. Ele foi alcançado pelo Senhor, através daquela vida. Ele viu que verdadeiramente existia um Deus. Existia um Deus único. Mas só que o seu coração era orgulhoso. Ele não queria se prostrar. Mas o Senhor foi lapidando a vida daquele homem. O que eu quero dizer para os irmãos? Nós podemos estar no meio das trevas, podemos estar no meio da Babilônia. Nós que não podemos nos amoldar à Babilônia e nem ao Egito, não devemos nos prostrar, mas nós devemos, aleluia, com toda a palavra trazer todos aqueles que são cativos de Satanás, aleluia, a ser, aleluia, libertos pela palavra, libertos pela vontade do Senhor. Nós podemos estar no meio da cova dos leões, podemos estar no meio dos leões, nós podemos estar no meio de reis, príncipes, soberbos, orgulhosos, mas nós não desistiremos nem diante da morte do Deus ao qual servimos. Devemos lutar firmes e fortes pela nossa fé. Muitos tentam nos amoldar com o mundo, mas não devemos deixar, porque nós sabemos que o Senhor já venceu o mundo e a nossa vitória está na nossa fé, a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa única oportunidade que nós temos de ser salvo é seguir conforme a vontade e o princípio do Senhor Jesus. Porque todo aquele que crê em Jesus está no Pai. E assim, o Espírito está na gente. Lembre que quando Jesus subiu, Ele deixou o Consolador para nos avisar que virá grande tribulação em nossas vidas. Irmãos, assim como o povo, os cristãos de antigamente, passou por dificuldade, sofrimento, nós ainda não chegamos ao ponto de chegar ao ponto que aquele pessoal chegou, ser queimado vivo, dar a vida por Cristo. Nós ainda não chegamos a dar a vida por Cristo. Mas não tema, chegará tempos que a igreja vai ser depedrada, que a igreja vai ser perseguida. Se você acha que a igreja está sendo perseguida agora, é porque você não sabe o que vai acontecer daqui para mais uns anos. Já está começando. Tem igrejas, enquanto nós podemos glorificar, exaltar, temos a oportunidade de adorar o Senhor, tem igrejas no mundo que estão fechando. Tem igrejas que estão se amoldando ao mundo. Tem igrejas que estão se entregando às vontades, os desejos do mundo. E assim sendo destruídas. Tem igrejas que estão abominando a vontade do Senhor e fazendo a vontade do homem. Tem igrejas que elas não estão olhando mais para as almas, mas estão olhando para o dinheiro. Tem igrejas hoje em dia que não pregam mais a verdade, não pregam o Evangelho. Ela só prega filosofia. A palavra do Senhor fala que muitos apostatariam da sua fé. É o que está acontecendo no dia de hoje. Tome muito cuidado para não ser enganado. Porque o que mais tem hoje em dia é hipocrisia dentro das igrejas. Por isso que devemos andar em quê? Em espírito e em verdade. Porque o único que pode nos direcionar, que pode mostrar o que está oculto, o único que pode nos mostrar o interior de cada pessoa é o Espírito Santo. Então, não se alegre com palavras bonitas, mas se alegre com a palavra que vem da boca, direto da boca de Jesus. O pão da vida. Esse é o pão. Como o nosso pastor falou, é direção de Deus. Nem tudo que a gente vê na internet é verdade. A certeza e a firmeza que nós temos é dentro da palavra. É dentro da palavra. Nós sabemos que dentro da palavra a igreja vai ser perseguida. Que a igreja vai passar por momentos difíceis. Mas não entristeça. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está com o mundo. Aquele que é filho do rei dos exércitos, aquele que nunca perdeu a batalha, não vai perder essa batalha. Lembre que Jesus ele não desiste dos seus.
Todos aqueles que forem entregues ao Senhor, Ele não rejeitará. Ele não deixará para trás. Mas é necessário que quando Ele voltar, todos aqueles que forem entregues a Ele, diante do Pai, é necessário que esteja em espírito, aleluia, que esteja em espírito. Porque a gente só vence o mal em espírito e em verdade. Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Agradeço a oportunidade e as palmas de Deus. Deus seja louvado. Amém? Com essa palavra. Irmãos, domingo pela manhã.